Atenção! A situação atual em Israel e na região é muito delicada. O que está acontecendo há algumas horas é o mesmo padrão que sempre se vê na logística militar. Quando algo grande está sendo preparado, primeiro se movimentam as pessoas, depois se posicionam as peças e, por fim, chega a ordem. Saudações, sou Eri, hoje 14 de... Em Israel, a sensação é clara. Já não estamos em um capítulo de ameaças e discursos, estamos no capítulo de preparação operacional. Porque quando os Estados Unidos da América e seus aliados começam a retirar pessoal de bases-chave, quando os portos ficam cheios de navios que preferem esperar na água antes de atracar, quando aparecem interferências de sistema de posicionamento global em áreas sensíveis, isso não se faz por esporte. Isso se faz quando alguém está calculando o custo de uma retaliação. Vamos ao que interessa. Nas últimas horas, vários indicadores se juntaram que, separadamente, poderiam ser explicados, mas juntos formam um padrão. Primeiro, o alerta público. Avisos de segurança pediram que cidadãos e funcionários norte-americanos na região evitem circular perto de instalações militares. Isso, em termos práticos, significa: não se aproximem de um alvo militar. Outra questão é o que há por trás desse aviso. Hoje foi relatado que os Estados Unidos começaram a realocar pessoal e recursos da base de Al-Udaid, no Catar. Al-Udaid não é uma base qualquer, é um dos centros neurálgicos do dispositivo militar dos Estados Unidos na região. Na doutrina militar, quando se retira o pessoal não essencial, o que está sendo dito é: se formos atacados de volta, não haverá civis nem pessoal de apoio no meio. Agora, por que Qatar e por que Al-Udaid? Bem, porque o Irã vem repetindo a mesma mensagem há dias. Se houver um ataque dos Estados Unidos, os alvos não serão apenas Israel, também serão bases e ativos dos Estados Unidos da América. Atenção aos países da região que facilitarem ou hospedarem operações dos Estados Unidos da América ou de Israel. E quando um regime como o iraniano diz isso em voz alta, não é para impressionar na rede X, é parte da sua estratégia de dissuasão. Eles também podem pôr isso em prática, como vimos na Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado. E como são os tiros? Olha, espera agora. Enquanto isso, aparece o segundo indicador, comentou Festina. O Reino Unido também está movendo suas peças. Hoje foi informado o deslocamento de uma aeronave britânica para a região em missão de evacuação. Não há muitas informações para poder confirmar detalhes do voo. E minuto a minuto, e nisso, como sempre, sou responsável. Mas o padrão dos aliados é coerente. Se Washington eleva o nível, Londres coloca o capacete. Muitos pensam que uma guerra começa com o primeiro míssil, mas não é assim. O começo real ocorre quando decisões são irreversíveis, quando já foram movidas pessoas, quando a logística já foi posicionada, quando já foi feito o pré-posicionamento, quando toda uma movimentação estratégica já aconteceu. Então não é por capricho e não faz sentido voltar atrás. Se tudo é um show, mesmo sem acreditar, todo esse movimento envolve muito dinheiro. E esse é o ponto em que se está comprometendo reputação, segurança e dinheiro. E ninguém faz isso. Para depois dizer que era uma distração, e se era, então era para algo muito maior. Por isso, o foco não é se Trump diz que vai atacar. O foco é o que estão fazendo, e é que há roubo demais. Há rumores agora mesmo nas redes sociais de que a decisão por parte de Trump já foi tomada, e o único que estão esperando é o quando. Agora vamos falar do tabuleiro militar. Muitos só olham para o céu, esperando B-2B-52 ou o que vier. Mas a guerra moderna não começa necessariamente no céu, muitas vezes começa embaixo. Está se falando, e isso eu esclareço com base em relatos e vazamentos da imprensa local. E é a presença de um submarino americano, Ohio, ou do tipo plataforma de mísseis de cruzeiro aqui na região. Se isso for confirmado, muda toda a equação, pois um submarino com mísseis de cruzeiro é ideal para a primeira onda. Golpes de precisão e surpresa, pois não podem ser detectados até que o míssil esteja no ar, o que é perigoso para qualquer um, e ainda mais quando o submarino está bem na frente da sua costa.
mas você não sabe exatamente onde ele está. E se alguém me pergunta qual o objetivo lógico dessa onda? Bem, os analistas dizem o seguinte: primeiro, degradar as defesas antiaéreas; segundo, cegar os radares; terceiro, derrubar os nós de comando e controle; quarto, criar corredores para facilitar a entrada do que vier depois com menos risco. É importante notar uma nuance para evitar exageros. Hoje, a presença naval dos Estados Unidos no Oriente Médio parece menor do que há um ano. No ano passado, por essa mesma época, por exemplo, quando o United States Ship Harry Truman estava operando na região para dissuadir e enfrentar os Houthis no Iêmen, o desdobramento era muito mais pesado. Um super porta-aviões nuclear escoltado por destroyers e outros navios com defesa antimísseis no Mediterrâneo. E o que mudou? Bem, nos últimos meses o Pentágono teve que mover recursos para outras frentes, e um desses movimentos foi o reforço no Caribe, justamente por causa da questão da Venezuela, que também estivemos cobrindo aqui no canal. O resultado é que se nota uma redução significativa da presença em áreas como o Mar Vermelho, o Golfo de Aden ou o Golfo Pérsico. A Marinha dos Estados Unidos geralmente não revela em tempo real o número exato de navios na região, mas confirmou um dado importante nesta semana. O destroyer de mísseis guiados United States Ship Roosevelt, classe Arleigh Burke, transitou pelo Golfo Pérsico e está operando dentro da área de responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos. Aqui na região, agora, o que seria atacado se o ataque realmente acontecer aqui? Vale lembrar que muitos afirmam que o ataque pode ocorrer ainda hoje à noite, na madrugada no Oriente Médio, ou até amanhã. Não sabemos, mas nesse sentido existem duas narrativas, há duas possibilidades. A primeira é a que todo mundo conhece: ataque novamente a centros nucleares importantes do Irã. A segunda, que soa mais política, mas é igualmente militar, são os nós de repressão interna. Hoje circularam relatos de que Washington avalia uma ampla lista de alvos, pelo menos 50, incluindo instalações nucleares, infraestrutura de comando, bases da Guarda Revolucionária e pontos usados para controlar as ruas. É exatamente para lá que todos olham agora. Dada a repressão que está sendo feita pelo regime contra todas as pessoas que estão se manifestando, já faz mais de 2 semanas. Linguagem simples não é só conter o programa nuclear do Irã quase extinto, mas enfraquecer totalmente sua máquina. E se isso for por esse caminho, a intenção não seria apenas destruir prédios, seria mudar o equilíbrio interno. Agora, o que Trump disse publicamente não ajuda em nada a acalmar os ânimos e gera ainda mais confusão e especulação. Quando perguntaram a Trump sobre as represálias iranianas caso ele revidasse, sua resposta foi no tom de sempre, ao seu melhor estilo. Ele disse: "Já disseram isso antes e já viram o que aconteceu." E quando perguntaram sobre a assistência que havia sido prometida aos iranianos, ele disse: "Vocês vão descobrir." Isso não é diplomacia, mas pressão psicológica, mostrando como tudo isso é delicado. Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos depois que milhares de anos de história foram descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça. Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial. Uma coisa é uma operação limitada, outra coisa é uma operação que o regime interprete como uma tentativa de derrubá-los para tentar tirá-los do poder. Porque aí o Irã pode decidir que o custo de ficar parado é pior do que o custo de expandir o conflito. E por isso toda a região está se preparando. Então vamos para Israel, porque aqui todos estamos sentindo que algo está por vir, dá para sentir no ar. Aqui em Israel, quando há indícios de reação ao ataque do Irã ou seus representantes, quase sempre 3 coisas acontecem. A primeira, aumenta o alerta militar e de todos os órgãos governamentais. A segunda,
são feitos ajustes nos sistemas de defesa aérea. E a terceira, os municípios começam a revisar abrigos, protocolos e comunicações. E é exatamente isso que está sendo percebido agora mesmo. Movimentos preparatórios, alguns visíveis e outros sendo feitos de forma muito silenciosa. Também foram vistos hoje movimentos de baterias de defesa aérea em áreas que são mais vulneráveis, como estas posicionadas para proteger a cidade de Jerusalém. E realmente estão prestando atenção, como vimos hoje em áreas como Dimona, que é um símbolo estratégico enorme. É lá que fica o reator nuclear de Israel. Então, estamos falando de um cenário onde se espera um possível intercâmbio balístico real, não apenas um susto. E a isso vamos somar outro assunto que também gerou muita conversa hoje. O voo do avião do primeiro-ministro israelense, o avião estatal. Houve especulação, o avião decolou e voou por horas com outro avião turco. Ficaram 3 horas no ar e aterrissaram depois, já que Netanyahu não estava a bordo. Disseram que era um voo de manutenção, mas depois falaram que era missão rotineira ou treinamento. Em qual versão acreditar? Quando há tensão entre Irã e Israel, eles protegem ativos críticos, dispersam capacidades e reduzem vulnerabilidades. Isso não quer dizer que já começou, mas que muitas precauções e medidas estão sendo tomadas. E enquanto isso, do outro lado, os Houthis Ansarallah no Iêmen também aumentam seu tom e sua preparação, porque se os Estados Unidos entrarem de vez, eles entendem que podem ficar na mira imediata, principalmente se tentarem abrir uma frente contra Israel. Hoje informaram sobre movimentos de mísseis tanto no Iêmen quanto no Iraque. O que ocorre dentro do Irã é outra história, onde a urgência se mistura à tragédia. O Irã está passando por uma crise interna brutal. Há relatos de milhares de mortos e uma repressão duríssima, mas há um grande problema: a verificação. Por quê? Porque o regime aplicou os famosos apagões de internet, que se intensificaram a ponto de chegar a 100% de bloqueio e restrição de conectividade. E quando um país se apaga digitalmente, o que acontece lá dentro se torna uma névoa de guerra informativa. Mesmo assim, a informação vaza. E um fenômeno que está sendo muito comentado é o uso do Starlink por pessoas dentro do Irã para se comunicarem com o exterior. Até em movimento, como nos carros das imagens na tela, eles tentam evitar serem localizados. Isso é um sinal de que a população está buscando qualquer janela para respirar em termos de informação. Mas, ao mesmo tempo, há relatos de que o regime tenta interferir, bloquear e localizar esses pontos de fuga de informação. Nesse contexto, autoridades judiciais iranianas anunciaram punições rápidas e decisivas. Tradução: julgamentos expressos e mão dura que chegam até mesmo a execuções. Tudo isso deve ser compreendido. Se os Estados Unidos decidirem atacar em apoio aos manifestantes, o regime vai tentar vender isso como o inimigo externo. Está por trás de tudo, e isso pode dividir parte da população ou pode incendiá-la ainda mais. Mas, em ambos os casos, o que vem a seguir é perigoso, pois o regime pode se tornar mais agressivo interna e externamente. E é por isso que, para mim, o indicador mais preocupante não são algumas publicações feitas no X. O silêncio operacional surge quando realocações começam, proteção é acelerada, comércio marítimo muda e aliados se alinham, sinalizando que algo vai acontecer. Um dado econômico que também está em pauta é que foram anunciadas tarifas de 25% para países que fizerem negócios com o Irã. Isso é uma sanção dos Estados Unidos. Isso é importante, pois mostra que Washington usa pressão total, militar, econômica e política. Quando essas três se juntam, geralmente não é para uma coletiva de imprensa. Hoje foi informado que 5 bancos iranianos podem quebrar. Mais um empurrão e eles colapsam. Tudo está acontecendo muito rápido. Agora, existe algo que poderia definir se isso vai ser apenas um golpe pontual ou se vai se transformar em algo muito maior?
porque depois de uma fase inicial, ou seja, de um ataque por parte dos Estados Unidos, tudo vai depender de como o Irã vai responder. Se a reação iraniana se limitar a alvos americanos, bases, navios ou ativos militares, o mais provável é que estejamos vendo um jogo de pressão e contenção, golpe, resposta e depois negociação. Com os dentes cerrados, duro e perigoso, mas ainda bastante limitado, restrito e controlado. Mas há uma linha que, se o Irã cruzar, muda o jogo completamente, e essa linha é um ataque direto contra Israel. Porque no momento em que o Irã decidir atacar Israel de forma aberta, já não estaremos falando apenas de retaliação contra os Estados Unidos, mas sim de um salto qualitativo, que pode dar a Washington e aos seus aliados, neste caso, também a Israel, a legitimidade política e militar para ampliar a operação para uma segunda etapa, muito mais intensa e muito mais complexa, que, claro, daria sinal verde para Israel entrar na ofensiva. Significa uma segunda etapa. Bem, que os objetivos deixam de ser dissuasivos, ou seja, mostrar força e enviar uma mensagem, mas passam a ser estruturais, enfraquecer o regime, neutralizar de fato suas capacidades de mísseis e atingir mais profundamente o programa nuclear. Resumindo, se o Irã atacar apenas os Estados Unidos, a escalada pode ser contida, mas se decidir transformar isso em um confronto direto com Israel, aí sim, o conflito pode entrar em outra dimensão, com consequências que redefinam o equilíbrio de toda a região. Quero destacar um ponto fundamental que muitos não estão considerando. Há um objetivo que, até agora, nem Estados Unidos nem Israel alcançaram na Guerra Relâmpago de junho, nos 12 dias, quando testaram forças e enviaram recados. E esse objetivo é justamente o que pode realmente paralisar o Irã em questão de horas, sua infraestrutura petrolífera. Porque isso poderia se tornar o objetivo número 1 se o conflito escalar e Israel entrar de vez? Porque o petróleo ali não é apenas um recurso, no caso do Irã, é a principal fonte de financiamento do regime. É dessa fonte que vem o oxigênio econômico que sustenta o regime, a guarda revolucionária e todo o seu aparato. Em instalações petrolíferas críticas, refinarias, terminais, depósitos e pontos de exportação. Não é uma mensagem simbólica, mas sim atingir diretamente o bolso do regime, seu calcanhar de Aquiles. Eis a lógica fria. Um ataque nessa infraestrutura reduz receita e gera pressão imediata. Combustível, transporte, eletricidade, preços e inflação. Assim, o cotidiano vira um caos em poucos dias. Por isso, muitos analistas acreditam que, se isso escalar e entrar em uma segunda fase, o petróleo pode deixar de ser intocável para se tornar o botão vermelho, porque tocá-lo seria buscar um fim rápido, cortar o financiamento e acelerar um colapso político por pressão econômica e social. O que ainda falta para a revolução dos iranianos contra o regime avançar? Isso é perigoso, pois ao atacar o petróleo, o Irã pode ver como uma tentativa de asfixia total, não mais uma operação limitada. Nesse ponto, o conflito poderia escalar mais. Aqui, cabe bem uma frase publicada há poucas horas por um funcionário de segurança do Canal 12 de Israel. O funcionário afirmou: "Se o Irã atacar, agiremos para derrubar o regime sem novas rodadas." Isso muda tudo, pois não se trataria mais de conter ou punir com operação limitada. Estaremos falando de um cenário onde, se o Irã responder com força, a resposta poderia buscar encerrar o jogo definitivamente. E quando alguém fala abertamente em derrubar o regime, é aí que alvos como o petróleo deixam de ser uma dissuasão teórica e passam a ser uma ferramenta central. Cortar o financiamento é literalmente retirar a capacidade do regime de se sustentar. Isso sem falar em uma tentativa de eliminar a alta cúpula do regime iraniano, incluindo o Ayatollah Khamenei. O Mossad provavelmente sabe até o que ele está comendo agora. Amigos, faltam poucas horas para um ataque, não vou prever o horário.
Ninguém sério poderia dizer que às 3 da manhã vai atacar os Estados Unidos, mas podemos dizer o seguinte: estamos vendo sinais consistentes com um cenário em que os Estados Unidos estão se preparando para agir enquanto tentam reduzir sua vulnerabilidade diante de uma retaliação regional. E se for confirmado que a ordem foi dada, o início pode ser súbito, pode ser ainda esta noite. Pois em operações modernas, a surpresa é parte da estratégia. Embora com todo o desenvolvimento da tecnologia e toda essa questão da internet, como temos hoje aberta, não é tão surpresa assim. Muitos movimentos ficam expostos. Isso é importante, principalmente se você mora ou tem família em Israel. Este não é o momento de entrar em pânico, mas também não é o momento de ignorar. Verifiquem água, lanternas, baterias, carregadores, saibam o abrigo mais próximo, mantenham documentos importantes à mão e preparem protocolos para entrar nos abrigos a tempo. Siga as diretrizes que serão enviadas por mensagem a todos os telefones, como costuma ocorrer nessas situações. Não se deixem levar por boatos do TikTok. Precisamos estar atentos. Se o ataque ocorrer hoje à noite ou amanhã, não sabemos. Estarei transmitindo ao vivo aqui no canal e cobrindo tudo em tempo real. Então é muito importante que você se inscreva no canal e ainda mais importante que ative o sininho. Isso vai permitir que a plataforma te avise quando eu postar um novo vídeo ou quando eu começar uma transmissão ao vivo. Te convido a conhecer as assinaturas, pois temos um grupo privado no WhatsApp com atualizações e informações em tempo real. Então, meus amigos, a região está entrando em uma fase muito delicada. O regime iraniano está sob pressão interna, os Estados Unidos estão aumentando a pressão externa, Israel está em modo de prevenção e em alerta máxima. E quando essas três coisas se juntam, a história costuma avançar muito rápido. Já sabemos disso por experiência.